Olá, queridos e queridas, futuros advogados e advogadas. Eu sou Gustavo de Lima Pereira e agora vou passar a analisar com vocês as questões de direito internacional que caíram na prova da OAB de número 32. Então, vamos analisar aqui com atenção duas questões que nós temos e o que a OAB exigiu dos candidatos no conhecimento relacionado à matéria de direito internacional, envolvendo elementos de direito internacional público e elementos de direito internacional privado. Essa primeira questão vamos analisar. Pedro, cidadão de nacionalidade argentina e nesse país residente, ou seja, então, ele é argentino, residente na Argentina, né? Ajuizou ação em face de sociedade empresária de origem canadense, a qual, ao final do processo, foi condenada ao pagamento de determinada indenização. Detalhe que aqui, nós sabemos até aqui na questão, que se trata de um nacional argentino que reside na Argentina e que a questão não diz onde que foi ajuizada a ação. Talvez, provavelmente, potencialmente, num exemplo hipotético, pode ser a própria Argentina, mas não está dito. Enfim, então, o candidato não pode pressupor que seja o Brasil, até porque depois nós vamos ter solicitação de homologação. Até aqui nós não temos nada envolvendo o Brasil. Tá? Pedro, então, ingressou com pedido de homologação dessa sentença estrangeira no Brasil. Sobre a hipótese apresentada, e aqui é a sacanagem da questão, a pergunta envolve a hipótese apresentada. Então, a análise do candidato e da candidata, de vocês aí, deveria ser no sentido de quais das alternativas têm relação direta com aquilo que foi exposto nesse caso hipotético de um argentino, residente da Argentina, que entrou com uma ação em algum lugar, que não o Brasil, isso nós sabemos, não sabemos onde, mas sabemos que não é o Brasil, em virtude de uma empresa, sociedade empresária canadense, certo? Alternativa A. E a alternativa A é uma alternativa que muitas das pessoas marcaram, muitos candidatos marcaram, porque ela traz o seguinte: para que a sentença estrangeira seja homologada no Brasil, é necessário que ela tenha transitado em julgado no exterior. E aqui nós temos uma súmula do STF antiga que fala exatamente isso. Né? Essa súmula do STF, ela diz que uma sentença estrangeira, ela precisa ser, para ser homologada no Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem a competência de homologação das sentenças estrangeiras, das decisões alienígenas, para que elas surtam efeitos no Brasil, existe essa súmula, talvez o candidato que tem essa análise tenha se lembrado de ter estudado essa súmula, algum dia poderia ter ingressado nessa dimensão. Então, aqui nós temos dois problemas. Primeiro que existia essa súmula que trata da necessidade do trânsito em julgado da sentença estrangeira, porém o que nós temos para levar em consideração aqui é uma questão envolvendo, a questão também cobrou conhecimentos do Código de Processo Civil de 2015. Então, a ideia de que a interpretação do Código de Processo Civil no artigo, precisamente no artigo 963, teria não recepcionado mais, teria feito aí uma revogação, não mais um reconhecimento dessa antiga súmula do STF que exigia o trânsito em julgado da questão. Porque nós, na leitura do artigo 963, constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão estrangeira. Inciso 3º, ser eficaz no país em que foi proferida e não ter sido transitada em julgado. Mas eu estou chamando a atenção aqui das potencialidades que essa alternativa vinha à tona, certo? Mas, na verdade, essa alternativa está errada não pelo fato dessa questão envolvendo essa súmula do STF ou por a interpretação que é dada agora pelo novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil 2015, enfim, novo não é mais, né? A questão é que essa alternativa, ela não tem relação nenhuma com a hipótese apresentada. Isso que foi o exigido pela banca, né? Então, a atenção, é uma questão de atenção, porque
esse fator não tem relação ao fato de a sentença estrangeira ser homologada no Brasil, ela precisa ser trânsito em julgado ou não. Vamos supor que existisse ainda o entendimento de que a súmula do STF, ela ainda tem essa validade, essa legitimidade de que corresponderia a uma verdade. Não interessa. A questão é que essa alternativa não tem vinculação nenhuma com o caso concreto, certo? Então, essa é a atenção que muita gente, essa alternativa muitos candidatos marcaram, e a atenção está no final do nosso cabeçalho da questão sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Então, essa alternativa A nós descartamos. Vamos ver a alternativa B. A sentença condenatória argentina não poderá ser homologada no Brasil por falta de tratado bilateral específico para esse tema entre os dois países. Isso não tem relação nenhuma. Não tem isso. A ideia de uma sentença condenatória argentina, então a alternativa B está nos dando a ideia de que aconteceu na Argentina, então a decisão, né, ela não teria elementos para ser homologada no Brasil exatamente por falta de tratado bilateral específico, quando na verdade não existe essa dinâmica porque a dimensão está relacionada à lei de introdução às normas do direito brasileiro e ao entendimento do Brasil em relação à homologação de sentença estrangeira, não podendo isso ser tratado num sentido de um acordo bilateral entre os dois países para ter efeitos judiciais no Brasil. Então a alternativa B está errada nesse sentido, né? Não poderia vir um tratado bilateral entre os dois países, passar por cima das exigências da LINDB, passar por cima das exigências que estão presentes na lei de introdução às normas do direito brasileiro no que diz respeito ao direito internacional privado e também ao Código de Processo Civil no que diz respeito à homologação de sentença estrangeira. Então está equivocada também a alternativa B. Vamos à alternativa C. A sentença poderá ser regularmente homologada no Brasil, ainda que não tenha imposto qualquer obrigação a ser cumprida em território nacional, não envolva partes brasileiras domiciliadas no país e não se refira a fatos ocorridos no Brasil. Então a alternativa C também está errada e a alternativa D ela seria um oposto da alternativa C. Porque nós temos no entendimento do ordenamento jurídico brasileiro que não é possível surtir em efeitos uma decisão alienígena, uma decisão estrangeira, em casos que não tenha nenhuma conexão com o Estado brasileiro, seja no que diz respeito à territorialidade, seja no que diz respeito às partes envolvidas, ou à nacionalidade das partes envolvidas, a residência das partes envolvidas ou a nacionalidade delas. Então, nós temos bem presente isso no ordenamento jurídico brasileiro, que a homologação de uma decisão estrangeira, para ter efeitos por cá, precisa envolver algum brasileiro. E é aqui que está a alternativa correta, que é a letra D, que vai estabelecer um trecho, mais ou menos em linhas gerais, quase que literal, de um posicionamento do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o princípio da efetividade, todo pedido de homologação de sentença alienígena, sentença estrangeira, por apresentar elementos transfronteiriços, exige que haja algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido. Evidentemente, nesse contexto, né? A própria ideia de direito internacional privado submete essa ideia, a esses elementos. O direito internacional privado, ele tem elementos ligados ao direito interno com conexão internacional. Então, o direito interno, seja no âmbito do direito dos contratos, no âmbito do direito civil, no âmbito do direito de família, que não detenham aí elementos de conexão, nenhum sequer, com um contexto envolvendo o Brasil, essa decisão não poderá ser homologada exatamente em atenção ao princípio da efetividade. Então aqui estamos trazendo entendimento desse ministro do STJ que eu comentei, o Luiz Felipe Salomão, que de uma decisão expressiva que traz exatamente esses termos e exatamente essas prerrogativas, certo?